todos os segredos dos dons espiritual. Paz e graça, meu nome é Joaquim de Graça, este é o canal Creio. Neste vídeo eu vou lhe falar todos os segredos dos dons espiritual. Só lhe peço que me siga e deixa aqui o teu like. Bem, já começo por lhe falar que o que você vai aprender aqui hoje, em nenhum outro lugar você poderá ter acesso. Ninguém mais vai lhe falar acerca daquilo que vamos aprender hoje, no vídeo de hoje. Mas eu não guardo o segredo, tudo quanto é me revelado, assim também passo às pessoas cujo precisam aprender acerca destas coisas. Já para começar, o primeiro ponto. O mundo espiritual é feito de uma espécie de energia. Nós já falamos disso no vídeo que falamos acerca da separação entre alma, corpo e espírito. E também eu vou deixar aqui na descrição um vídeo falando acerca disso. Mas, como eu ia dizendo, o mundo espiritual é feito de uma espécie de energia. E o nosso próprio espírito também produz uma espécie de energia. De tal maneira que quando nós nos comunicamos no mundo espiritual, nos comunicamos com uma espécie de energia. Assim, quero dizer que no mundo espiritual você não vai precisar abrir a boca para passar uma informação a alguém. Você quer falar só a intenção de falar esse A fará com que alguém perceba esse mesmo A. Você quer falar água, quer falar bebida, quer falar o que você quiser falar, só a intenção de expressar esta palavra fará com que transmita as ondas energéticas, onda de energia, que fará com que aquela pessoa que está contigo te possa perceber. Assim sendo, o segundo ponto, nós podemos manipular e ser manipulado por esta energia. O segundo ponto, nós podemos manipular e ser manipulados por essa energia. Eu já disse que o mundo espiritual é feito de uma espécie de energia e que o nosso próprio espírito produz uma espécie de energia e que também a nossa própria conexão entre corpo e espírito depende dessa energia, ou seja, o corpo humano produz uma energia que a alma transmite em forma de informação para o espírito. Isso já falamos no vídeo que falamos sobre a alma, o corpo e o espírito. E assim sendo, nós podemos manipular esta mesma energia, como também podemos ser manipulados com esta mesma energia. Você vai perceber isso no momento em que um espírito maligno fica só ao teu lado e você sente o peso, você sente alguma tristeza, sente alguma lamentação, sentes que alguma coisa a mais te sobreveio. É porque aquela energia que vem do espírito maligno transmite aquela sensação, transmite aquela percepção. Eu já tive o caso de que, ao estar ao lado de um espírito que dava epilepsia, se é assim que posso dizer, esse mesmo espírito me transmitia esta mesma informação. Então eu acabava por ter alguns sintomas que davam essa epilepsia. Também já tive o caso de que toquei numa barreira espiritual e acabei falando línguas espirituais, mas que não eram de Deus, eram de demônios, e eu sabia que essa língua era de demônios, justamente pela influência que eu recebi, da energia que eu recebia daquela barreira. E assim estou a dizer que você pode manipular essa energia, como também pode ser manipulado por essa energia, ou seja, espíritos imundos podem te manipular, porque eles também são espirituais e podem afetar o teu espírito por intermédio dessa energia. Assim também como o Espírito Santo pode manipular a tua energia e fazer com que alguns desejos de suicídio, talvez, alguns desejos que talvez sejam de fornicação ou outros pecados, por intermédio do Espírito Santo te saiam, porque o Espírito Santo traz uma energia bem diferente daquilo que é a energia dos espíritos malignos, faz com que você possa ter pensamentos bons, para ter atitudes boas, porque o Espírito Santo te traz coisas boas. Nisso pode dizer que você pode afetar e ser afetado por essa energia, ou seja, a energia de um meio, ou seja, você vai numa casa, naquela casa pode ter uma energia pesada, essa energia pesada pode te afetar negativamente. E você vai numa casa, essa casa pode ter uma energia mais livre por intermédio do Espírito Santo, e esta casa também poderá te afetar por esta energia. Nisso, mais uma vez, repito, você pode ser afetado pela energia espiritual, como também pode afetar a energia espiritual. Ou seja, se
você carrega uma energia pesada, você é cheio de pecado, é cheio de coisas que não agradam a Deus, certamente você há de transmitir isso às pessoas as pessoas que convivem contigo. Mesmo que você não fale nada, mesmo que você não faça nada, a tua energia há de afetar aqueles que estão próximos de ti. Muito mais quando você está por influência de alguns demônios. Isso será bem mais grave. Então, tenha muito cuidado na energia, na presença que você transmite, naquilo que está no teu coração, naquilo que está na tua vida. Alguns vão dizer que talvez esse conhecimento é um conhecimento do ocultismo. Não, é um conhecimento do mundo espiritual, que funciona tanto no ocultismo como também na vida cristã. O terceiro ponto: os dons do Espírito Santo funcionam sem o Espírito Santo. Eu coloco aqui aspas para que você perceba que há toda cláusula por aí e que vou explicar agora. Então, os dons do Espírito Santo concede na sensibilidade que nós temos ao Espírito Santo e que Ele possa nos usar para alcançar um fim. E nós poderemos também tirar energia de outros espíritos e praticar os mesmos fins. E geralmente aquilo que o Espírito de Deus faz é perfeito e tudo o resto não é perfeito. Estou a te dizer que você pode operar a cura por intermédio de espíritos malignos, mas essa cura não será perfeita, porque certamente o espírito maligno há de cobrar a energia, há de cobrar a espiritualidade que há de te passar e várias outras coisas. E para te dizer também que por intermédio do contato que nós temos com o mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais, poderemos ter informações do futuro, do passado, do presente, por intermédio do mundo espiritual. Isso não faz com que essas informações sejam do Espírito Santo. Estou a lhe dizer que você pode até ver coisas futuras, mas não por intermédio do Espírito Santo. Você pode profetizar, mas não por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de espíritos malignos. É aí que eu vou dizer que os dons espirituais podem funcionar sem o Espírito Santo. Ou seja, você pode fazer operação de maravilhas, você pode curar, você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas não por intermédio do Espírito Santo, mas por intermédio da energia que o Espírito emana, mas também pode receber de outros espíritos, de outras presenças. Nós podemos receber a presença que nos circunda, ou seja, você pode ter informação do meio em que te circunda, ou ainda por influência de algum demônio, ele pode te transmitir alguma informação através do Espírito e de acordo com a tua sensibilidade, você poderá sentir onde outros não sentem. Nisso eu quero lhe dizer que se você é cristão, tem sensibilidade ao Espírito Santo, ouves a voz do Espírito Santo, você pode se desconverter, ainda vais ouvir outras vozes, não a voz do Espírito Santo, ainda vais profetizar, ainda vais fazer várias coisas por intermédio da sensibilidade ao mundo espiritual que você tem. Mas eu estou a lhe dizer que só existe uma voz perfeita, só existe um Espírito perfeito, só existe uma verdade perfeita. E esta vem por intermédio do Espírito Santo. Então, muito cuidado com os espíritos que você ouve. Muito cuidado com as informações de espíritos ou de locais espirituais que você recebe. Se não for do Espírito Santo, é melhor mesmo calar. Não importa se aquilo é verdade, não importa se aquilo é informação credível. Não pratique aquela informação, porque certamente se vem do diabo, se vem das tuas próprias relações, há ali uma armadilha. O quarto ponto: todos, mas todos podem acessar a espiritualidade. Estou a lhe dizer que você é um ser espiritual. Seja se você nasceu no espírito ou não nasceu, você é um ser espiritual. Pois Deus te fez carne
Deus te fez alma, Deus te fez espírito. E sendo um ser espiritual, você pode acessar a espiritualidade. Você pode acessar a espiritualidade. E a prova clara que eu lhe posso dar é durante os teus sonhos. Muitas vezes você teve sonhos com circunstâncias, com verdades que não estavam a acontecer ao teu ver. Não estavam a acontecer num campo onde você poderia ter informação, mas ainda assim você acessou por intermédio de sonhos o mundo espiritual e teve aquela informação. É porque você pode acessar o mundo espiritual. E é possível melhorar a sensibilidade que nós temos no mundo espiritual, seja para aqueles que não são crentes, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não adoram Jesus, como também para aqueles que creem em Jesus. E, mais uma vez, repito, não há segurança para aqueles que não creem em Jesus, pois o mundo espiritual está envolto em trevas. Ainda que você veja espíritos, há ali sempre enganação se não vem de Deus. Então, para terminar, eu vou falar de alguns pontos que podem melhorar a tua sensibilidade espiritual. Esse já é o quinto ponto. Oração profunda. A Bíblia vai dizer: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. No momento em que você ora em espírito, você acessa o mundo espiritual e aquilo vai trabalhando em ti uma sensibilidade ao mundo espiritual. Já para aqueles que não são crentes, geralmente eles usam a meditação, que faz também com que se conectem no espírito e trabalhem esse mesmo mundo. E, mais uma vez, repito, não há segurança naqueles que não buscam a Deus único e verdadeiro, o Deus cujo mandou seu Filho unigênito. Outro ponto, a imposição de mão ou a impactação. No momento em que alguém espiritual te impõe as mãos para orar por você, ele passa uma energia que reedifica aquilo que são a tua estrutura espiritual. Ou seja, vai dar alguma sensibilidade a ti naquilo que é a espiritualidade. Vai melhorar a tua capacidade de sentir o mundo espiritual. Isso já para o crente. Há pessoas que foram impactadas com tanto poder a ponto de que da noite para o dia começaram a ouvir, começaram a falar em línguas, começaram a fazer várias coisas de que não faziam. Mas para aqueles que não são crentes também é possível. Eles geralmente fazem uma passagem de energia, ou seja, fazem um ritual ou fazem uma imposição de mão, fazem qualquer coisa, mas passam uma energia de tal maneira que vai ativar algum dom, vai ativar alguma sensibilidade naquela pessoa. E o outro ponto é a capacitação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, assim também como o nosso espírito, de alguma maneira é um tipo de energia. Mas o Espírito Santo é pleno, é total, é todo ele feito de poder. Então, ele pode, de alguma maneira, te capacitar, pode, de alguma maneira, gerar em ti alguma transformação espiritual, a fim de que você tenha alguma sensibilidade. É aí que muitas pessoas, a orar, acabaram sendo impactados pelo Espírito Santo, profetizaram, falaram em línguas, e muitos deles tiveram um impacto tão profundo que, a partir daquele momento, passaram a profetizar sempre, passaram a orar sempre em língua, e vários outros dons, como o dom de cura e vários outros dons. Nisso vale dizer que o Espírito Santo pode, de alguma maneira, te impactar a ponto de te dar um dom específico, ou ainda vários dons, ou ainda sensibilidade ao mundo espiritual, como também pode apenas te impactar para alguma situação específica. Mas a verdade é que também os espíritos imundos, os espíritos das trevas, também podem fazer uma obra parecida, também podem te impactar a ponto de você passar a ouvir e ver coisas espirituais. Mais uma vez eu digo, não há segurança naquilo que vem do diabo, naquilo que vem do inimigo. Certamente devemos confiar em Deus, Ele cujo Filho é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito é o Espírito da verdade. Então não há nenhuma verdade que não venha do Espírito Santo ou de Deus. Tudo quanto vem de espíritos imundos são inverdades. Às vezes mentiras mascaradas com um pouco de verdade, as famosas inverdades. Então, esta foi a aula mais resumida, mas mais importante sobre o mundo espiritual,
sobre os dons espirituais que você poderá ver até hoje. Eu lhe garanto que se você praticar esses últimos pontos que eu falei, você vai perceber que vai melhorar muito na sensibilidade. E eu brevemente vou estar a dar aulas de como podemos enxergar o mundo espiritual, como podemos ter profecias vindas dos altos, como podemos revelar mistérios profundos, mas isso será para breve, não será muito próximo, provavelmente. Então eu quero mais uma vez lhe convidar a comentar, a deixar o teu like e, mais importante, se inscreva, porque os meus conteúdos são conteúdo do gênero e certamente você vai aprender muito, coisa que ninguém te ensina. Isso porque muitos não sabem e ainda os que sabem não ensinam ou ainda acabam por ensinar, mas dando voltas que são desnecessárias. Então, eu quero lhe convidar a fechar os olhos, estamos em oração. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor passou por intermédio deste vídeo, Pai, que alcance milhares de pessoas, cujos aqueles que forem alcançados sejam impactados com o teu poder e entendam que a verdade está no Senhor, Pai, que assim também venham julgar o meu espírito, venham julgar o espírito que está em mim, pois eu confirmo que é o Senhor operando em mim, mas eles assim também precisam entender que verdadeiramente é o Espírito de Deus cujo opera em mim. Então, Senhor, que o Senhor os possa abrir os olhos, abrir o entendimento, a fim de que venham perceber que esta é a verdade e cujo a falo por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de ti, ó Espírito da verdade, Pai. Em nome de Jesus, essa palavra que lhe pedimos e as demais esperamos na graça que é no nome de Jesus. Amém?